Boa tarde, pessoal do sexto ano. Estamos aqui para tratar de assuntos que diz respeito ao movimento da Terra. Movimento este que interfere diretamente nas práticas diárias, nas nossas práticas diárias. São esses movimentos responsáveis por quase tudo que nós fazemos, né? Que nós produzimos, né? Que rege as funções, ou seja, o trabalho de agricultores, né? E de todo mundo aqui nesse planeta. Sabemos que a Terra realiza dois movimentos super importantes, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Então são esses dois movimentos que nós vamos analisar, que nós vamos estudar um pouco, né? Peço a vocês que acompanhem quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, estejam de posse do livro de vocês, para que se possam fundamentar melhor. Então, vamos dar início ao nosso tema, a Terra em movimento. São esses movimentos, pessoal, de rotação e de translação, eles são responsáveis pelos movimentos, pelo tempo atmosférico. Ou seja, as transformações que nós observamos aqui na Terra. Por que que em alguns momentos, em alguns dias, faz tanto calor, em outros não? Porque em algumas regiões chove bastante, outras não chovem. Qual a razão disso? A razão de tudo isso, pessoal, é essa circulação, ou seja, esse movimento que a Terra realiza e que regula o tempo, né, o tempo atmosférico. Então vamos lá. A rotação, ela é, a principal causa da sucessão de dias e de noites, e das noites, né? Então vejamos o seguinte, esse movimento de rotação, ele tem uma duração de 24 horas, fazendo com que, já que a Terra tem sua forma esférica, né, sua parte está iluminada e outra não. Isso significa dizer que aquela parte iluminada, naquele momento, é dia, e na outra parte, que não está iluminada, é noite, certo? E o intervalo que há entre esses dois tempos atmosféricos, né, a área de penumbra, que nem é nem tanto escura e nem tanto clara, é uma área de penumbra. É aquela área que nos faz entender que ou está para amanhecer o dia ou está para anoitecer. Isso aí a gente percebe, né? Quando a partir de 4 horas, 4 e meia, 5, o tempo já muda. Né? O tempo muda, vai ficando com menos insolação. Né? E isso também altera o nosso comportamento, certo? Altera porque nossas atividades são regulamentadas por esse tempo, né? As nossas refeições, o nosso horário de lazer, nosso horário para tudo é regulamentado devido a esse movimento. Então, esse é o movimento, né, que a Terra realiza de rotação. E, pessoal, ao mesmo tempo, a gente costuma observar, né, se nós amanhecermos cedinho todo dia e formos observar o movimento do Sol, onde o Sol nasce, a gente vai entender que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Então ele realiza um percurso, aparentemente ele realiza um percurso. E que nós vamos observar que o Sol, logo ao amanhecer, ele tem menos intensidade de calor, por conta daquela situação de penumbra. Mas quando é meio-dia, né, ao meio-dia é o momento em que ele está mais, né, distribuindo sua insolação sobre a determinada região. É o momento onde a temperatura é bem mais elevada. Né? E aí você vai observando e percebe que ao final da tarde o Sol já está se pondo a oeste. Né? Então, assim, essa é uma ideia que nós fazemos e que nós temos de que o Sol ele realiza esse movimento, mas na verdade não é. Né? Na verdade não é. É a Terra que realiza. Né? A Terra faz um movimento elíptico, né,
sobre o Sol. Sobre o Sol. E aí, esse movimento de elíptico, ele faz com que a Terra tenha um movimento de rotação, né? Está todo o tempo girando em torno do seu eixo imaginário, né? Que faz justamente acontecer essa sucessão dos dias e das noites. Então a gente que está aqui sobre a Terra, a gente imagina que é o Sol que está realizando, na verdade não é. Ali nós chamamos o movimento aparente do Sol, ok? O outro movimento interessante que nós devemos entender e compreender é o movimento de translação. É o movimento que distribui o tempo em anos. Vimos que rotação distribui o tempo atmosférico em dias e noite, né? Já o movimento de translação, certo? É o responsável pelo tempo em anos, que dura 365 dias e algumas horas e alguns minutos, né? Ou seja, 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A gente vai já falar sobre essa, porque não fecha esse tempo certo. Então vamos ver. Esse movimento de translação é um movimento em que a Terra faz seu movimento em torno do Sol, né? Ela realiza um percurso, sua órbita, né? Realizando um movimento elíptico, ou seja, em torno do Sol. Esse movimento, para que seja completada uma volta completa, como eu acabei de dizer, são 365 dias, 5 horas e 48 minutos. E aí, como é que fica essa situação se não fecha as horas nem os minutos? Então, regulamentou-se o seguinte, de que se arredonda para 365 dias o ano, né? Deixando de lado essa diferença, né, de 5 horas e 48 minutos. Só que de 4 em 4 anos vai se somar essa diferença, essas 5 horas e os 48 minutos. Aí vai acrescentar mais um dia no mês de fevereiro, né? Onde vai ter o mês de fevereiro, vai ter 28 dias. Então, de 4 em 4 anos, nós vamos ter um ano com 366 dias, que é o ano bissexto. Certo? Ok? Ficou entendido? Não esqueçam esse detalhe. E outra questão interessante, né? Vejamos o seguinte. Professor, por que que ocorre essas alternações de tempo, né? Porque alguns meses a gente percebe muito frio, algum frio, muito calor, né? Muita circulação atmosférica do ar, ou seja, muito vento, né? Muita chuva em alguns meses do ano. Por que que tudo isso ocorre? Ora, pessoal, vejamos o seguinte. A Terra, seu formato esférico, né, ela possui um eixo imaginário, ligando lá do Polo Norte ao Polo Sul, certo? Polo Norte ao Polo Sul. Ela fica girando, né? Quando ela vai girando, em alguns momentos, esse eixo imaginário está de forma inclinada para algumas regiões, fazendo com que determinada região receba maior insolação e outras não, né? Isso aí é o que vai originar exatamente o que chamamos das estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Por exemplo, vocês nesse momento estão sentindo um clima mais ameno, ou seja, não está tanto calor como é lá no mês de outubro, mês de novembro, dezembro, não está tanto calor. O clima está um pouco melhor. Por que que isso ocorre? Porque agora, no próximo dia 21 de junho, vai dar-se o início ao inverno no hemisfério sul, né? Inverno no hemisfério sul, ou seja, a partir do dia 21 de junho, nós vamos dar início ao solstício de inverno. Solstício de inverno é quando o eixo imaginário da Terra ele está nesse sentido aqui, fazendo com que o hemisfério sul receba menos insolação, certo? Essa inclinação faz com que os raios incidam de forma perpendicular, eles não vão incidir de forma direta no hemisfério sul. Ou seja,
significa dizer, resumindo, que eles vão viajar, esses raios viajam um pouquinho mais até chegar no hemisfério sul. E aí, eis a razão do momento ser mais frio, ok? Já lá no hemisfério norte, nesse momento, 21 de junho, nós vamos ter o quê? Lá nós vamos ter o oposto. Se aqui nós estamos sentindo frio, né, vamos dar início ao nosso inverno, né, lá vai ser verão. Lá vai receber maior quantidade de energia, de insolação. Então lá vai ser um pouquinho mais quente, ok? E quando é a partir do dia 21 de março e 23 de setembro, nós temos dois momentos, né, que definem com que a Terra esteja com seu eixo de forma, fazendo com que os raios incidam diretamente de forma igual nos dois hemisférios, né? O equinócio, ou seja, igualdade de insolação. São nessas datas, né, no dia 21 de março, nós damos início à primavera, ou seja, nós ainda estamos na primavera. Estamos encerrando agora, no dia próximo, dia 21 de junho, né, nós estamos encerrando nossa primavera. Ou seja, a Terra já está, o seu eixo de inclinação já está, né, ela vinha desse eixo. Aí já, ó, nesse momento já vai estar assim, ok? E se aqui, 21 de março, é primavera, lá no hemisfério norte é o outono, ok? Então, vice-versa. Sempre que aqui for outono, lá é primavera. E sempre que aqui for inverno, lá no hemisfério norte, será verão. E vice-versa. Se lá é verão, aqui é inverno. Lá, dá para entender, o inverso de um de outro, ok? E aí, pessoal, sabemos que a Terra, nesse movimento de translação, são 12 meses, como eu disse, né? E essas estações, ela tem uma duração de 3 meses. A cada 3 meses se altera o comportamento. Então, esse comportamento atmosférico, né, do tempo atmosférico, que também vai regulamentar algumas atividades humanas, principalmente a produção agropecuária. Né? Muitos agricultores tendem a produzir seus produtos observando o tempo atmosférico, ok? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar a vocês. Sim, só lembrando também outro detalhe, super interessante. Ah, então só essa inclinação, só esse movimento vai definir maior quantidade de energia, de insolação em região e outras não, né? Não, nem tanto. Isso depende muito da latitude. Por exemplo, vejam bem, as regiões tropicais, como a maior parte do território brasileiro, nós praticamente não identificamos de forma direta essa transição de estações. Nós não temos as estações bem definidas, porque nós estamos numa região tropical, uma região onde recebe muita insolação o ano todo. É diferente nas regiões subtropicais. Nas regiões subtropicais, que têm climas temperados, nessas aí as estações são bem definidas, como em regiões da Europa, no sul dos Estados Unidos, né? Até mesmo no sul do Brasil, ali se percebe muito bem a transição das estações. Aqui não, né? Devido à nossa situação latitudinal, ok? Então, latitude alta, nós não vamos perceber de uma forma bem mais visível essa transição, certo? Latitude alta, melhor dizendo, latitude alta, se percebe as estações do ano. E latitude baixa, nós não percebemos. Outra situação, as regiões polares. As regiões polares são opostos das regiões tropicais. Regiões polares são regiões geladas. Então lá o frio chega a ser a 0 graus, de 0 para baixo o ano todo.
Então lá não se percebe também essa transição das estações, ok? Então fiquem atentos a esses detalhes, leiam bastante o livro de vocês para se aperfeiçoar cada vez mais. E um abraço.